Olá, esse é o segundo episódio do Vamos Falar Sobre. O tema é o cristão ativo e nessa gravação nós vamos enfocar em ação. Ação nos lembra verbo, verbo é ação. Então vamos buscar no Livro dos Espíritos alguns exemplos de verbos que são importantes nesse processo de sermos cristãos ativos, engajados no nosso processo de evangelização e de transformação. Começando com a questão 617. A questão 617, ela se encontra no capítulo 1 da parte terceira, que são as leis morais, e fala da lei divina e natural. Na questão 617, Kardec vai perguntar aos espíritos sobre a abrangência das leis divinas e se elas se referem a alguma outra coisa além da conduta moral. E os espíritos vão dizer a Kardec que todas as leis da natureza são divinas, já que Deus é o autor de todas as coisas. Mas o que a gente quer enfatizar nessa resposta aqui é que ele vai dizer que o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então, quais são os verbos encontrados nessa resposta dos espíritos? O verbo estudar e o verbo praticar. Então, são os dois verbos, as duas ações necessárias para o início do nosso trabalho ou dessa proposta de sermos cristãos ativos. Não há cristão ativo sem estudo das leis, sem compreensão das leis de Deus e sem a prática. Então, devemos nos perguntar, estamos estudando o suficiente as leis de Deus para nos qualificarmos como os cristãos ativos? E estamos no esforço da prática, não é? Não basta falar, mas estamos engajados nesse esforço diário de colocar em ação aquilo que nós acreditamos. Depois nós vamos para a questão 619. Porque nós sabemos que as leis estão impressas na nossa consciência. Mas Kardec pergunta se Deus nos deu meios de conhecermos as nossas leis. E aí os espíritos vão responder dizendo que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, é preciso que o progresso se realize. Ontem nós falávamos da lei do progresso, né? E falávamos que, no capítulo anterior, o progresso, ele se efetua de forma bastante lenta e parte dessa lentidão é a nossa passividade diante do processo. Quais são os verbos dessa resposta que os espíritos nos oferecem? Aqui eles falam desejo de pesquisar. Os homens de bem, né? Nós não somos ainda homens de bem, somos homens que queremos ser homens de bem. Estamos a caminho. Mas os que desejam pesquisar a lei são o que melhor compreendem. Então, o desejo, é preciso desejar. É preciso estudar, é preciso praticar, mas talvez mesmo antes do desejo do estudo e da prática tem que haver o desejo. Aquele que deseja, aquele que busca, é aquele que melhor irá compreender a lei e que irá compreender a lei provavelmente mais rapidamente. Muitas vezes as dores, elas vêm exatamente nos tirar da inércia espiritual que nós nos encontramos, trazer questões, gerar angústias que vão fazer com que brote dentro de nós um desejo novo ou renovado de buscar entender a vida e de buscar entender as leis. Na questão agora 631, nós vamos ver que parte do entendimento da lei é a capacidade de distinguir o bem e do mal. E aqui os espíritos vão dizer a Kardec que sim, que isso é possível quando crê em Deus e o quer saber. Então é preciso desejar, é preciso querer, mas é preciso também crer. Ou seja, trabalhar na nossa crença, na nossa relação com Deus, trabalhar conscientemente e efetivamente
nesse processo de confiança, de fiar junto com Deus, de parceria com Deus na nossa vida, entender que Deus está ao nosso lado, que Deus está a nosso favor e ativamente alimentar esse entendimento através da pesquisa, do estudo, mas também através da afetividade, através das vias do coração, numa relação amorosa com o Criador. Temos aqui mais uma questão, a questão 641, onde Kardec vai dizer que o desejo do mal, se o desejo do mal é tão repreensível quanto o mal em si, não é? E os espíritos vão falar que há virtude na resistência voluntária a todo mal que se deseja praticar. Então, diante das nossas tentações, que são sempre nossas, internas, falam do nosso conteúdo interno, a nossa disposição de resistir ao outro verbo, não é? Ou seja, ativamente, através de recursos como a disciplina, como a vigilância, o vigiar, o orar, outros verbos, não é? Nós podemos resistir, pelo menos não nos comprometer mais com a lei, colocando um limite para as nossas ações que são prejudiciais ao nosso bem-estar, ao nosso crescimento espiritual. E a última para hoje está aqui na questão 647, onde os espíritos nos dizem que é preciso buscar fazer o bem no limite das nossas forças. Então, meus queridos, fica aqui essa busca, não é, da prática do bem, praticar, buscar e praticar. Não só aquilo que aparece, né, que a gente pensa, mas todo o bem possível. Resistir ao mal, praticar o bem, conectar-se com Deus, buscar, estudar, pesquisar, desejar, são os verbos do cristão ativo. Qual desses verbos você anda conjugando no seu dia a dia? Vamos pensar sobre isso e aguardem que em breve nós traremos o terceiro e último episódio do Vamos Falar sobre o cristão ativo. Um dia de paz para todos.